Para contar com o nosso podcast, vamos trocar aqui uma ideia sobre a China, para fechar já com o nosso podcast, né? China está passando simplesmente por uma crise. Yeah. A China cortou a taxa de juros perante resultados econômicos desanimadores. Pessoal, a China cortou a taxa de juros de pontos base para 2,75% em um ano. E esse é o primeiro corte desde o mês de janeiro. E, analistas ouvidos pela Bloomberg esperavam que as taxas permanecessem inalteradas, mas eles cortaram 10 pontos base para 2,75%. E a produção industrial na China cresceu 3,8% em julho, em relação ao ano passado, abaixo dos 3,9% registrados em junho. Então, houve um decréscimo em relação ao mês de junho e mês de julho. E da subida de 4,6%, que era esperada por analistas. Então, se esperava que a produção industrial crescesse 4,6%, segundo a Reuters. No entanto, houve um decréscimo. De 4,6% apenas cresceu 3,8%. Estamos a falar aqui de um decréscimo de 8 pontos percentuais. Aliás, de 0,8 pontos percentuais. E as vendas a retalho só voltaram a crescer no mês de junho. Subiram 2,7% em relação a 2,21%. Longe dos 5% estimados e dos 3,1% registrados em junho. Então, só está a haver decréscimo na China em termos de produção. Por quê? Porque a China tem a sua lei, né, de Covid-0. É um objetivo que eles têm de nação. E essa lei de Covid-0, eles estão a fazer tudo para chegar nesse ponto zero. E eles fizeram quarentenas que, do seu ponto de vista, exageraram de uma maneira econômica. Então, eles não conseguiram manter fábricas abertas, fecharam muitas fábricas. E agora estão a colher a consequência das pessoas não estarem a trabalhar e terem fábricas fechadas. Não houve produção, basicamente. E China é um país que depende muito de manufatura. Então, um país que é a manufatura do mundo, fechar manufaturas, basicamente está à procura de crise. É isso que aconteceu. E o índice de confiança do consumidor da China é bem pior ainda. Reparem que, desde o princípio do ano, o índice de confiança do consumidor da China estava acima de 100 pontos, mas já caiu no mês de abril. Reparem que do mês de março, que era de 113 pontos, caiu para o mês de abril para 86 pontos. E depois caiu para o mês de maio para o mês de 86. A mês de maio houve já uma subida, né? De 86,7 para 86,8 e 88,9 no mês de junho. Pessoal, isso aqui é curioso. E, isso significa, em termos simples, o índice de confiança significa, ou aqui, né, vamos aqui ver, segundo a definição do Trade Economics, eles colocaram assim: na China, o índice de consumidor é baseado em enquetes, né, que são feitos por 700 indivíduos que estão acima de 15 anos de idade, de 20 cidades chinesas em todo o país. Esse inquérito é feito em 700 individuais, em 700 indivíduos que têm mais de 15 anos, de 20 cidades chinesas em todo o país. Esse índice compõe vários pontos, como expectativa de consumo e também satisfação, o índice de satisfação do consumidor. E também mede o grau de satisfação em relação à atual situação econômica e também a expectativa do futuro da economia chinesa. Então, isso quer dizer que, nesse momento, os chineses não têm muita confiança, tanto atual como no futuro, da economia atual. E o índice mede a confiança numa escala de 0 a 200, onde 200 indica extremo otimismo e 0 indica
pessimismo e sem neutralidade. Então, eles estavam aqui no seu ponto de vista de otimismo, mais de 100 pontos, e caíram para 86. Então, eles estão nesse momento à procura do pessimismo. Pessoal. E o que é que isso significa? Isso significa que a crise que nesse momento está vivendo no mundo todo, não é apenas em Angola, não é apenas no Brasil, não é apenas nos Estados Unidos da América, não é apenas na Venezuela, nem na União Europeia ou na Rússia. Isso quer dizer que mesmo o futuro que estava a ser projetado, né? A futura potência mundial estava a ser projetada, que é a China, também está a ser afetada tanto pelo Covid, como também com a crise financeira mundial que nós estamos a viver. Nem a China conseguiu escapar dessa crise. Pessoal, então, tudo isso se mostra aqui no índice que nós vimos de consumo chinês. A China também está, nesse momento, com um índice de consumo muito baixo, segundo o Trades Economics. Os chineses não têm mais muita confiança, né? Houve aqui um decréscimo em relação aos meses anteriores, principalmente antes do mês de abril, em relação à economia atual, economia futura, satisfação de consumo e também a satisfação, né, em relação à economia no seu todo. Rodrigo, do ponto de vista, estava a esperar que a economia chinesa também fosse assim, impactada dessa forma, como nós estamos também a sofrer, digamos assim, do ponto de vista mais ocidental. Você também estava a contar com isso, e de que a China também tivesse a sofrer tanto assim, a termos industriais, a índice de consumo e tudo mais? Sim, eu acredito que de uma maneira ou outra ele ia sofrer, né? Devido à pandemia, né? Eu queria dizer, devido a esse Covid-0, que eles entraram, né, nessa onda bem rigorosa aí, igual você mencionou. Mas também eu acredito que teve muita influência também da crise imobiliária que eles estão sofrendo, né? Eles também estão sofrendo uma crise forte imobiliária, né, Euclides? Então, eu acho que junto com a crise imobiliária, junto com esse Covid-0, eu acho que agravou para chegar ao ponto que chegou, né? Olha, curiosamente, muitas empresas imobiliárias estão a fechar nesse momento na China. Sim, eu acabei vendo um vídeo feito por um canal aí do YouTube bem completo sobre essa crise imobiliária na China, né? Eles explicam lá, né? A parte de empréstimo que o governo fazia, né? Que era empréstimo milionários, bilionários, né? Daí mostra as empresas devedoras, e agora é engraçado que a China está expandindo. Eles até mostram dados, Euclides, em que a China ela está expandindo para que salvar essas empresas. Eles estão expandindo para fora, eles estão comprando terras, né? Comprando terras em outros países, levando investimento para outros países, mas com uma condição, com o governo, que a construção, né, daqueles projetos sejam feitos por construtoras chinesas, porque na China já não tem mais. Eles estavam mostrando as cidades fantasmas, cidades novas, né, Euclides, fantasmas, em que a população não tem mais, o pessoal não quer comprar imóveis, não tem mais condições. Daí as empresas, para eles salvarem as empresas, estão comprando terras e levando projetos para fora do país, mas com a condição de que o governo contrate as construtoras chinesas para construir, né? Então, assim, fazendo o quê? Para tentar salvar, porque a China já... eles mostram lá, no vídeo ele mostra o endividamento das empresas, quanto era liberado para cada empresa. Cara, é incrível, assim, né? Tu vê como o próprio governo se enforca, né, Euclides? E quem paga sempre é a população, né? Exatamente. Então quer dizer que o sonho do jovem chinês de comprar casa própria nesse momento tá em stand-by. Sim, eles mostram no vídeo, é incrível, eles mostram a cidade fantasma, cidade nova, cidade que foi construída para quê? Certo, para lavagem de dinheiro, alguma coisa, porque não pode, né? Porque você vai construir uma cidade, constrói um bairro com prédios
Cara, prédios ali, apartamentos incríveis, cara. Prédio ali, condomínios fechados, incrível. E abandonado. Cara, os caras filmam assim, tu não acredita, sabe? Essa é bem, mas bem complexo. Vamos aqui tentar ver, né? Algumas cidades fantasmas. Acho que aqui no YouTube nós conseguimos encontrar isso. Né? Para o pessoal ter mais ou menos uma ideia do que é isso. O pessoal ter mais uma ideia do que são essas cidades fantasmas na China. Vamos aqui tentar ver. Passei esse anúncio. Ok. Esse vídeo está em inglês. Yeah. Está em inglês. O canal é The Proper People. Queria usar eles. E eles aqui, né? The Xiaoyun International Project. The development spans over 1,800 acres and is comprised of a residential district. Estão aqui a fazer uma cidade de 1.800 acres. 1.800 acres. Se diz mesmo acres em português, né, Rodrigo? Sim, se diz acre. Hectares, né? Hectares. Não, eles falam... Acres também, é mesmo. Que tem, assim, tem o hectares, tem o acres, daí tem... Eles falam também 8 morgon de terra aqui no Brasil. Assim, cada um tem uma medida, sabe, Euclides? Ok, porque eu estou indo também se fala acre em português ou não. Mas o que nos interessa aqui é vermos as cidades fantasmas, né? Vamos aqui acompanhar o vídeo dele. Né? Essa é uma cidade fantasma na China. After crossing the fence, we conveniently found ourselves feet away from a construction worker. We decided to just walk by and see if he says anything, but the guy never even looked up. Just walk down there. I did. Should we just go now? Só para o pessoal ter uma noção, né, Euclides? Hoje um acre ele mede 4.000 metros quadrados, né? Olha. Então você pega 1.800 acres, você vai ter quantos? Uma média de 7 milhões de metros quadrados? Acho que deve dar para mais de 7 milhões de metros quadrados. E um acre realmente é o tamanho de um estádio de futebol. Sim, 4.000 metros quadrados, é basicamente isso. Mas eu fico imaginando, Euclides, tu olha uma cidade desse tamanho, ó, vamos supor, ó, isso daí. O investimento que foi feito para construir isso. Cara, é um investimento absurdo, né, Euclides? É um investimento absurdo, porque não tem nem como dimensionar o investimento de uma cidade fantasma dessa. Só que o problema é que não é uma cidade só na China, né? Tu vai ver os vídeos, Euclides, são várias e várias e várias cidades fantasma. Eu acredito que isso seja um pouco para lavagem de dinheiro, seja um pouco para sonegação de imposto, sei lá, porque não pode, né? Porque é um investimento muito alto e é o próprio governo financiando isso, Euclides. É o próprio governo financiando isso. Daí você vê o governo financiando algo que nunca vai ser usado e você vê uma educação precária, uma saúde precária, uma segurança precária, né? Porque a pessoa acha que China também é primeiro mundo, é país de primeiro mundo, mas você encontra favela, você encontra morador de rua, dependendo da cidade, você vai encontrar também, sabe? Basta ver vídeos de cidade aí as cidades mais movimentadas da China aí, você vê normal, né, Euclides? Você vê prostituição, você vê bairros afundados em drogas e falta de segurança, daí tu vê um governo investindo em empresas construtoras uma fortuna, né? Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade. E, as cidades que eles fazem de uma forma que... olha só o tamanho dessa cidade. Reparem só o desperdício. Isso tudo, pessoal. Isso daqui é a cidade que eles abandonaram. Ninguém vive aqui. Tudo são árvores. E temos aqui uma imagem de drone da cidade. Reparem o tamanho de tantos prédios. É muito betão desperdiçado. Muito betão e muito aço desperdiçado. Reparem só.
Outra parte tem lá a cidade, que as coisas continuam. No outro lado tem a cidade fantasma. Essa cidade que fizeram, muitas vezes dá para colocar uma parte da população que não anda ali. Porque eles fazem prédios muito altos. Eu estava vendo um vídeo uma vez de alguém que está lá na China. Ele ia mostrar o prédio, ele diz que projetos lá de prédios são mesmo muitos apartamentos no sítio. E eles fazem mesmo prédios com muitos andares. Eles gostam de prédios mesmo com muitos andares. Aqui essa publicidade. Então, é muito curioso, né, ver esse desperdício todo. Ele até virou lugar de rafeiros. Os cães aqui a tentarem morder. Os jovens estavam lá a filmar. Claro, estão com fome. Não tem. Talvez só comem pelos pedreiros é que eles dão comida. Outra vez foram colocados mesmo lá para proteger o espaço. O quão linda essa cidade que eles desperdiçaram, né? É daquela. Quem já tem, mais lhe será acrescentado. Mas pronto. O tamanho de infraestrutura desperdiçada. Estes prédios foram abandonados. Esse prédio que estamos a ver aqui, esse foi abandonado, como podem ver. Esse prédio tem por aí 30 andares. Aqui dá para colocar pelo menos mais de 10 mil pessoas, mas pronto. Ou mais. Até que a arquitetura é muito gira. A arquitetura, nós conseguimos ver que uma arquitetura muito gira. E isso é muito desperdício. Isso é muito desperdício. Isso é de noite. Então, pessoal, essas, né, é que são as cidades abandonadas na China. E, vamos depois ver como é que isso vai correr. Nesse momento a crise não é apenas chinesa, ela é global, mas nós estamos a ver esse vídeo para vos mostrar que não apenas países do Ocidente que estão a sofrer, mas mesmo a própria China, que é a possível sucessora dos Estados Unidos da América, né, segundo o próprio FMI e vários bancos, mesmo assim também está a sofrer com a política lá do Covid-0, com a guerra na Ucrânia, com a queda da população em termos da taxa de natalidade. A gente também está aumentando a taxa de natalidade para 3 filhos, de 1900, lá dos anos 70, até, acho que foi 75, 85, até 2000, acho que foi 1980, de 1980 até 2015, eles tinham a política do filho único, foram 35 anos de política de filho único. Em 2015 aumentaram para 2 filhos e no ano passado, 2020, subiram para 3 filhos. Isso é um desespero para aumentar a população local, para continuar a produtividade. Na Rússia, criaram um prêmio para, se uma mãe tiver 10 filhos, vai receber a maior medalha de honra do país. E um prêmio de $16 mil. Então, isso mostra o desespero de políticos, não só na China como na Rússia e no mundo todo, também nos Estados Unidos da América, também na União Europeia, de querer aumentar a taxa de natalidade, porque se está se fazer projetos de cidades, quem vai viver nessas cidades são pessoas, já não são robôs. Então nós temos que continuar a procriar para que as cidades, digamos assim, tenham pessoas para viverem lá. Pessoal?